Eu tenho certeza que você conhece todos os 9 titãs originais de Attack on Titan. Durante o anime inteiro, a gente viu como eles são poderosos em diferentes aspectos. Mas você conhece a história, as habilidades, as características e todos os portadores desses titãs? Então se prepara porque você vai conhecer agora mesmo nesse vídeo. Mas antes de continuar, eu preciso pedir que você se inscreva no canal. Isso vai apoiar muito, de uma maneira exuberante, para falar bem a verdade. E com o seu like também isso ajuda demais a espalhar o vídeo para mais pessoas conhecerem o canal e apoiarem o que eu faço. E se você fizer tudo isso, que é bem rapidinho, já vai ter ajudado bastante a eu continuar nessa jornada de criador de conteúdo. Aproveita também e me segue em todas as redes sociais que estão aí embaixo na descrição. Obrigado mesmo pelo seu apoio. Quando esse vídeo acabar, eu quero que você comente aí embaixo qual que foi o seu titã favorito. Bem no finalzinho do vídeo eu falo sobre qual que é o meu, mas agora vamos pro que interessa. Para começar, eu vou avisar que obviamente esse vídeo tem spoiler de Attack on Titan. Então se você não assistiu, eu recomendo muito que você veja, porque esse anime é uma obra-prima. Vamos falar sobre os 9 titãs originais na ordem que eles aparecem no decorrer do enredo. Mas antes eu vou falar um pouco sobre a origem dos 9 titãs e também da Guerra dos Titãs. Mas não se preocupem que eu não vou falar nada muito aprofundado, vou apenas dizer o necessário. Inclusive também, se vocês quiserem um vídeo detalhado sobre a história da Guerra dos Titãs, comentem aí embaixo que eu acho que daria um vídeo bem da hora. Mas eu preciso saber se vocês curtiram a ideia. A Era foi 990 BO. Após a morte de Ymir, seu poder foi dividido entre 9 herdeiros, cada um deles tendo um dos 9 titãs. 17 séculos depois de sua morte, com o fim da Guerra dos Titãs, 7 dos 9 titãs originais estavam em posse de Marley. Os 2 que sobraram são o Fundador, que estava na ilha de Parades sob o comando da família real, e o Titã de Ataque, que estava na mão dos Eldianos que acreditavam na libertação do Império de Eldia. O destino de todos os titãs, incluindo os 9 titãs originais, é o mesmo após a morte de Eren. Todos deixaram de existir. Depois dessa pequena aula de história, com um grande spoiler para falar bem a verdade, vamos falar sobre o Titã Colossal. O Colossal tem 60 metros de altura, sendo considerado o maior titã dentre todos os 9, em ocasiões normais, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Ele não apresenta nenhuma pele, tendo toda a sua carne, ossos, ligamentos e articulações expostas, o que dá a ele uma aparência bem característica e bizonha. Todo portador do Colossal apresenta as mesmas características físicas, um corpo enorme com braços finos e alongados, totalmente desproporcional ao resto do seu corpo. Porém, cada portador apresenta uma aparência diferente. Usando de exemplo Berthold Rover, o portador mais antigo conhecido, essa é a aparência de seu Colossal. Já o Titã de Armin Alerto, o portador mais recente, tem essa aparência. Como estávamos falando sobre os portadores, vamos voltar nesse tópico. Berthold herdou o Colossal em 843, e 7 anos depois, em 850, Armin passou a ser o novo portador. Além de seu tamanho colossal, o Titã Colossal tem 2 habilidades excepcionais. A primeira é sua transformação explosiva, na qual o portador colossal pode decidir qual será a força da explosão de sua transformação, podendo ser uma forte rajada de vento, como no caso da primeira aparição do Colossal, ou o poder de uma pequena bomba nuclear, como Armin fez para destruir a frota de Marley inteira. Sua outra habilidade é a emissão de vapor. O Colossal pode controlar a quantidade e a força do vapor emitido pelo seu corpo, sendo ele o único titã capaz de fazer isso. Ele pode usar essa técnica para impedir que as pessoas cheguem perto de sua nuca ou queimar vivo as pessoas que conseguiram se fixar em alguma parte do titã. Porém, essa habilidade vem com um custo. Na medida que ele emite vapor, a sua massa corporal vai diminuindo até sobrar a estrutura esquelética. Sua emissão de vapor também pode ser usada para aparecer e desaparecer instantaneamente, vaporizando todo o seu corpo rapidamente. O próximo titã que vamos falar é o Titã Blindado. O blindado tem 15 metros de altura. Seu corpo sem pele é totalmente revestido por uma armadura dourada, que faz jus ao seu nome. Sua armadura é resistente o suficiente para aguentar tiros de canhões e resistir às lâminas de aço ultra resistente. Essas lâminas sendo exclusivas do armamento da Ilha de Parades. No mundo de fora, a tecnologia e a ciência evoluiu ao ponto de criar um armamento de alta energia, capaz de perfurar a blindagem do Titã. Além da proteção, a armadura pode ser usada de maneira ofensiva, causando grande dano no impacto. A principal desvantagem da pele blindada é a velocidade reduzida. O blindado é incapaz de se mover em alta velocidade quando está com sua armadura completa, mas isso pode ser contornado se o seu portador decidir abandonar algumas partes da armadura para aumentar a sua velocidade e sua mobilidade. O blindado também é capaz de utilizar o endurecimento em torno de seu corpo. Ele pode, por exemplo, criar garras em suas mãos e pés. Sua última habilidade é a de transportar a sua consciência pelo seu corpo, evitando assim que um golpe na nuca o mate. O único portador conhecido é Rainer Braun, mas
mas durante o episódio final, conseguimos ver a aparência de algum dos antigos portadores do blindado, e ao todo eu encontrei 18 titãs blindados. Vamos falar agora sobre o titã de ataque. Ele tem 15 metros e sua aparência muda drasticamente dependendo do portador. Seu porte físico, seu cabelo, pelos faciais ou corporais e a cor dos seus olhos mudam dependendo do portador. O titã de ataque é o único que continuou lutando pela liberdade dos Eldianos depois da Guerra dos Titãs. A principal habilidade do titã é o motivo dele nunca ter caído nas mãos de Marley. O titã de ataque tem a habilidade de espiar as memórias de seus futuros portadores, e isso fez com que o titã continuasse avançando rumo à libertação de Eldia, sendo passado de Eldiano para Eldiano. E isso levou Eren Kruger, em 832, a passar seu titã para Grisha Yeager, e no ano de 845, Grisha Yeager passou seu titã para seu filho, Eren Yeager. Algo visto apenas com Eren em sua forma de titã é um modo Berserker, na qual Eren perde o controle e toma uma aparência horripilante, com fogo saindo de suas veias. Durante a última parte do anime, eu encontrei 18 portadores anteriores a Eren, mas eu posso ter deixado de ver algum ou contado o mesmo titã 2 vezes, eu não sei. Mas é bem legal ver como eram os antigos portadores do titã de ataque. O próximo titã na nossa lista é a titã fêmea. A titã fêmea tem 14 metros de altura e sua aparência é de um corpo feminino sem pele, mostrando apenas os músculos e a sua carne. Além da cor do cabelo e a cor dos olhos mudarem dependendo do portador, a existência e a distribuição de pequenos detalhes como esses riscos no peito do titã da N variam dependendo do portador. A titã fêmea tem 3 habilidades. A primeira é sua alta resistência e sua alta mobilidade, que fazem com que a titã fêmea aguente longas corridas e batalhas. Sua outra habilidade é o endurecimento. Essa habilidade é comum de vários dos 9 titãs, mas a titã fêmea usa o endurecimento tanto como uma arma, endurecendo partes específicas de sua mão ou de sua perna para fortificar seus ataques, ou como uma proteção, endurecendo sua nuca para impedir o ataque das lâminas de aço ultra resistente, ou até mesmo envolver o portador em um cristal extremamente resistente. Sua última habilidade é a de atrair titãs puros com o seu grito. É teorizado que essa habilidade foi usada por Annie para atrair os titãs para a Muralha Maria. Sobre os antigos portadores, nós não sabemos quem eles são, mas ao todo eu encontrei 18 titãs fêmeas no último episódio do anime. O próximo é o titã bestial. O bestial tem 17 metros de altura e ele tem uma aparência totalmente diferencial. Cada portador apresenta uma aparência completamente única e está totalmente relacionado com algum animal do qual o portador tem alguma intimidade, seja um animal que ele goste ou algum bicho de estimação. O bestial sempre apresenta características de algum animal, e durante a batalha final eu encontrei 22 titãs bestiais, que variavam entre lobo, leão, cachorro, vaca, elefante, hipopótamo e muitos outros. Mas nós conhecemos apenas 2 portadores do bestial. O primeiro é Tonksvar, que herdou o titã em 829. O seu titã tinha a aparência de uma ovelha com chifres. Em 832, o bestial foi herdado por Zeke Yeager. O seu titã apresentava características de um primata, o que lhe deu a habilidade de arremessar projéteis com uma precisão impecável e força esmagadora. Os projéteis podem variar de pedras ou até mesmo bombas. Assim como a maioria dos 9 titãs, o seu bestial possuía a habilidade de endurecimento, e graças ao seu sangue real, o seu titã possuía 2 habilidades especiais. Zeke consegue criar titãs puros a partir de Eldianos que beberam seu fluido espinhal. Os casos mais relevantes foram a mãe de Connie e o Falco terem se transformado em titãs pelo fluido corporal de Zeke. E depois do Falco ter herdado Mandíbula, o seu titã passou a ter características de um falcão e mais tarde conseguiu até mesmo voar como um. Todas essas características de um falcão se manifestaram no Mandíbula do Falco devido ao fluido corporal do Zeke. E sua última habilidade é de conseguir controlar os titãs puros criados a partir de seu grito. Esses titãs conseguem até mesmo se movimentar apenas com a luz da lua, porém o controle que Zeke exercia sobre esses titãs não era perfeito. Já citado anteriormente, o titã Mandíbula tem 5 metros, e a principal coisa que varia no titã, dependendo do seu portador, é a sua mandíbula, o cabelo e os olhos. Mas a mandíbula sempre foi o diferencial entre os titãs mandíbulas. Quase todos os portadores possuíam garras em suas mãos e pés feitas a partir do endurecimento, além de uma armadura para seu rosto com um espaço para sua mandíbula. Essa armadura potencializava os ataques do mandíbula e os deixava ainda mais perigoso. Além disso, a sua velocidade e agilidade o tornaram o mais rápido dos 9 titãs. E como eu falei anteriormente, Falco é o único titã mandíbula que conhecemos que apresentou características animalescas e a habilidade de voar devido ao fluido espinhal do Zeke. E falando dos portadores, durante o episódio final eu encontrei 17 titãs mandíbulas. E dentre esses 17 estavam Marcel Galliard, que herdou o titã em 843, 2 anos depois, em 845. E o Mir, em sua forma de titã, devorou Marcel e herdou os poderes, e no ano de 800
850, Porco Galliardi herdou o Titã Mandíbula. E por fim, em 854, Falco Grish herda o Titã Mandíbula e se torna o seu último portador. O próximo Titã é o Titã Carroceiro. O Carroceiro tem 4 metros e sua aparência é um tanto quanto incomum. Ele é o único Titã que tem uma boca avantajada e anda de forma quadrúpede. E por causa disso, o seu portador pode acabar se esquecendo como andar de forma bípede e andar se rastejando por um tempo. O Carroceiro tem uma velocidade que se assemelha ao do Mandíbula, e devido ao seu formato, a sua principal função é carregar carga, equipamento e armamento em suas costas. Mas além disso tudo, o Carroceiro é o Titã com a maior resistência dentre todos os 9 Titãs, sendo capaz de permanecer em sua forma de Titã durante longos períodos de tempo e até mesmo se transformar centenas de vezes antes do portador sentir fadiga. Porém, algumas desvantagens do Carroceiro são que ele apresenta menos defesa em comparação com os Titãs originais e que seus portadores têm uma velocidade de regeneração mais lenta que a dos outros portadores. A única portadora conhecida desse Titã é Pickfinger, que herdou o Titã no ano de 843. Além dela, sabemos da aparência de outros 9 portadores dos Titãs Carroceiros. Todos apareceram durante a batalha final. Agora vamos falar sobre o mais poderoso dos 9 Titãs, o Titã Fundador. O Fundador tem uma altura média de 13 metros. Porém, existem 2 ocasiões das quais seu tamanho superou em muito essa altura. O Titã Fundador de Ymir era maior que o Colossal, e o Titã Fundador do Eren era muito maior que o Fundador de Ymir. A altura exata de ambos ainda não é conhecida, e a aparência do Titã Fundador varia dependendo de seu portador. Geralmente, o Titã se assemelha ao seu portador em características físicas e estéticas. Porém, existem as 2 exceções de Ymir e de Eren. Ambos apresentaram aparência nada humanas, mas sim demoníacas. Os portadores conhecidos do Titã Fundador são Ymir Fritz, Karl Fritz, o rei que levou o povo de Eldia para a ilha de Parades, o pai de Herode e Uri Reis, o próprio Uri Reis, que em 842 teve seu Titã herdado por Frida Reis, até o ano de 845, onde Grisha Jäger roubou o fundador da família real e passou o Titã Fundador e o Titã de Ataque para o seu filho Eren no mesmo ano. As habilidades do Fundador só podiam ser utilizadas ao máximo quando uma pessoa do sangue real estivesse em sua posse, mas Eren e Zeke conseguiram burlar essa regra e Eren foi capaz de utilizar os poderes do Fundador ao máximo. As habilidades do Fundador são a de criar titãs e alterar sua fisiologia, foi dessa maneira que Karl Fritz criou os Titãs das Muralhas, e o Fundador também pode controlar qualquer titã de maneira excepcional. Diferente do controle de Zeke, não há falhas no controle do Fundador. Ele também pode manipular a memória e a anatomia dos súditos de Ymir e se comunicar telepaticamente com eles. E por fim, o Titã Fundador tem uma habilidade parecida com as habilidades do Titã de Ataque, de espiar as memórias de seus futuros portadores, mas muito mais avançada. O Fundador vive o passado, o presente e o futuro simultaneamente, e pode influenciar em eventos do passado, mas sem conseguir alterar os resultados desses eventos. O último Titã que vamos falar é com certeza o mais esquecível, que tinha um grande potencial que foi desperdiçado. O Titã Martelo de Guerra. O Martelo de Guerra tem 15 metros de altura e todos os seus portadores apresentavam uma armadura feita de pele endurecida, que reveste todo o seu corpo. E em seu rosto há um padrão de detalhes, que diferencia todos os seus portadores. Durante o episódio final, eu encontrei 40 Titãs Martelo de Guerra diferentes e muitos deles tinham um design muito da hora. A principal habilidade do Martelo de Guerra é a de criar qualquer estrutura simples a partir de carne endurecida de titã. Ele pode criar armamentos, arcos e flechas, espinhos e variações disso. Além dessa habilidade, o Martelo de Guerra é o único titã que é formado a partir de seu pé. Portanto, ataques em sua nuca não ferem o portador, que fica escondido dentro de um cristal endurecido. Esse cristal é ligado por um fio de carne até o pé do titã. Suas maiores fraquezas são que, caso esse fio seja cortado, o portador não consegue mais utilizar o titã, e que a constante criação de estruturas poderia drenar a estamina do portador rapidamente. E esses foram todos os 9 titãs originais. O que você achou deles? Qual é o seu favorito e qual deles você queria ser? O meu favorito em questão de design com certeza é o Martelo de Guerra, mas se eu pudesse ser qualquer um deles, eu seria o Titã de Falco. Poder voar seria muito incrível. E o que você acha? Comenta aí sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, não saia antes de deixar o like e de se inscrever. Isso vai me ajudar muito e não ocupa nada do seu tempo. Se você quiser mais vídeos de Attack on Titan, clica nessa playlist que está aparecendo para você na tela, ou quem sabe dá uma olhada nesses vídeos aqui que eu tenho um feeling de que você vai curtir ele. E eu vejo você no próximo vídeo, Andarilho.